É possível fazer bolo para cães e para gatos? Se você nos acompanha aqui, você sabe que é possível sim. Mas como fazer um bolo que seja adequado para o seu pet? Quais ingredientes utilizar? Por onde você deve começar? Esse é o nosso tema da aula de hoje. Como fazer bolos para cães e para gatos. Quero dar várias dicas, contar um pouquinho aqui também de como foi a minha trajetória nesse mundo da confeitaria pet. Sejam todos muito bem-vindos. Essa aula aqui é indicada para quem está começando, para quem tem muita dúvida de como fazer bolos de aniversário e também a todos os nossos alunos da comunidade Chef de Animale. Sejam bem-vindos. Sempre tem um pouco de conteúdo para vocês aprenderem ainda mais aqui comigo. E aí, pessoal, um bom dia a todos, uma ótima quinta-feira. Vamos falar desse tema de bolos de aniversário. Na verdade, bolos aí para vários temas, né? Não apenas nos aniversários. Existem várias datas comemorativas que a gente pode aí fazer bolinhos e cada vez mais estar próximo do seu pet. Então, vamos começar falando aqui um pouquinho, né? Contar para vocês quando eu descobri essa história de fazer bolos para cães e para gatos. Há 9 anos atrás, quando a doutora Betina veio conversar comigo sobre esse assunto, eu ficava imaginando como a gente poderia fazer sem de nenhuma forma aí a gente trazer malefícios para os nossos pets e também conseguir estruturar esses bolos, né? Sempre com a linha sem corantes, sem conservantes, utilizando aí produtos saudáveis e que tragam benefício para os pets. Então, quando ela chegou para mim com essa história, trazendo aí do exterior, né, mais da Europa, essa tipologia de negócio, eu também fiquei um pouco chocada e tentando entender como a gente iria conseguir fazer isso. Existem aí vários bolos de ração, né? Para quem ainda nunca viu, foi aí muita gente iniciou fazendo esses bolos à base da ração. São bolos aí normalmente onde é feita uma mistura de água com a ração e a gente consegue aí fazer literalmente um molde daquela ração toda, né? Umedecendo um pouco ela. Ficam bolos aí que não ficam bonitos, mas a intenção é a mesma, né? Que os bolos da confeitaria pet aí, que não levam nenhum tipo de corante ou conservante. O intuito, né, de um bolo de aniversário ou de algum petisco da confeitaria pet é a gente comemorar aí uma data super especial ao lado do nosso pet, né? Os pets, eles nos trazem tanto amor, tanto carinho e é muito bacana a gente poder aí fazer essa transmissão de amor por meio da comida. Então, vamos falar um pouquinho dos bolos de aniversário, né? Os bolos de aniversário, eles podem aí ter várias formas, vários modelos e ser utilizados diversos tipos de sabores, farinhas, uma mistura aí de crescimento para o seu bolo. Então, quando você for fazer um bolo pela primeira vez, se você não tiver nenhuma experiência, você deve aí fazer o seu planejamento do que você espera. Qual o tamanho do bolo que você deseja fazer? Qual a forma? Qual a estrutura? Então, a gente aí visualizar como será o resultado final. Então, é importante, claro, né, para a gente conseguir bolos bem estruturados, bolos bem decorados e bonitos, a experiência. Mas a gente precisa começar de alguma forma. Se você está aqui hoje buscando aí uma forma de fazer um bolo de comemoração para o seu pet na sua casa, tenho certeza que vai ter várias dicas que você vai poder utilizar. Então, quando a gente fala de bolo de aniversário, a gente fala aí de um mundo muito amplo, né? Existem tantos tipos de massa, tantas coberturas, tantos recheios. E eu quero falar aqui de uma maneira simples para que você consiga fazer o seu primeiro bolo, consiga uma consistência adequada e uma estrutura para poder fazer a montagem desse bolo.
O bolo, ele pode ser utilizado não apenas em datas de aniversário, mas várias outras datas comemorativas. Uma boa massa de bolo, você consegue fazer aí petiscos menores, como cupcakes, muffins, e você já consegue deixar porcionado um petisco maravilhoso para o seu pet no seu freezer. Então, para fazer um bolo de aniversário, a gente deve aí começar com a base, né? A nossa massa. Semana passada, para quem perdeu, falei aqui de vários tipos de farinhas que a gente pode sim usar na confeitaria pet, farinhas aí mais em conta, farinhas um pouco mais caras, que tem ainda mais benefícios, mas é para todo mundo aí ter uma direção para poder começar a fazer o seu primeiro bolo de aniversário. Então o bolo, ele necessariamente a gente vai ter que utilizar uma farinha. Então, entre as diversas farinhas aí que eu apresentei, né, mas várias outras também que a gente pode utilizar na confeitaria pet, você escolhendo qual irá ser, você vai aí ter mais facilidade para fazer o seu planejamento. Então, se você não assistiu essa aula de farinhas que teve na semana passada, tá aqui no feed, aproveita e dá uma olhada, porque provavelmente você vai ter algumas dessas farinhas aí na sua casa. Então, vamos falar aqui de uma estrutura de um bolo. O que um bolo precisa, né? Qual é a composição de um bolo, falando de uma forma bem básica. Então, a gente vai precisar de uma farinha, a gente vai precisar de um líquido. Então, qual é o líquido que a gente pode usar? A água, né, pessoal, é uma ótima utilização, como na gastronomia humana. A gente pode usar um leite de coco, uma água de coco, até mesmo iogurte natural ou iogurte de kefir. Caldos de carne, de frango, né? Então a gente pode aí entrar mais adentro, fazer caldos até mesmo de cordeiros, de patas de rã. Todos esses caldos podem ser usados como uma base líquida aí, que vai trazer ainda mais sabor se você utilizar de caldos ou então do leite de coco, né? Da própria água de coco. Carol, pode usar água de coco e leite de coco encontrados nos supermercados? Pode sim, pessoal. Só toma bastante cuidado para ler os rótulos, tá? Isso é de qualquer produto. Ler os rótulos aí e ter a certeza que não tem nenhum tipo de adição de açúcar. Nosso sabor escolhido, seja ele aí uma carne, ou então um frango, ou um sabor doce como uma fruta, uma mistura de vegetais. Então você precisa saborizar esse bolo. Se o bolo for doce, como no caso da alfarroba, né, do pó de alfarroba, que dá essa coloração aí imitando o chocolate, você pode adicionar um pouco de algum tipo de açúcar, né? Seja aí um mel ou então um melado de cana. Tem algumas opções para você saborizar ainda mais, tá? O nosso bolinho, né? Então, você precisa ter um pouco desse bom senso, né? Você não vai adicionar aí um item doce dentro de uma carne. Ai, Carol, mas o pet não vai gostar? Gente, o paladar do pet é diferente do nosso, tá? Então, assim, você misturando aí né? A gente usa o bom senso que eu digo. Você não vai misturar uma fruta muito doce como uma banana, por exemplo, junto aí com uma carne bovina. Mas uma estrutura tipo uma maçã e um lombo suíno fica bem bacana. Então, utilizando disso aí, a gente vai ter muita facilidade para escolher o nosso sabor do bolo. E então, o que mais que a gente precisa? A gente já tem 3 itens aí, né? Que é a farinha, o líquido e o nosso sabor do bolo. A gente precisa também de um pouco de gordura. Quando utilizamos carnes mais gordurosas, como um lombo suíno ou então uma carne bovina, a quantidade de gordura vai ser menor no nosso bolo, tá? Então, outra situação também aí que a gente pode comentar, né? Quando você está utilizando aí de um doce, por exemplo, ele tem a necessidade de gordura. Mas se você opta por utilizar uma farinha como uma farinha de amêndoas ou então colocar um pouquinho de farinha de amendoim que já contém a gordura, você também diminui um pouco a quantidade de óleo. Então eu estou falando aqui de uma maneira bem básica para vocês entenderem que é possível você fazer até mesmo um bolinho de olho aí para você experimentar para o seu pet, tá? Crescimento do bolo. Como que a gente faz o crescimento do bolo na confeitaria pet? Existem aí algumas opções, né?
como o bicarbonato de sódio, que eu já comentei várias vezes nas nossas aulas aqui da nossa comunidade Chefe de Animale, que são aí um bicarbonato nada mais é. Muita gente me pergunta, tá, mas o fermento químico, né, Carol? O fermento químico é aquele fermento utilizado para fazer bolos. O fermento químico, ele já contém o bicarbonato de sódio, ele tem uma mistura de ácido dali, e é o que a gente vai fazer, pegando o bicarbonato de sódio e inserindo algum ácido, um vinagre de maçã, um iogurte de kefir ou então um limão. Isso daí vai dar o poder de crescimento que vai fazer com que o nosso bolo ele cresça. Outra forma de você fazer isso são com ovos, né? O ovo, ele é incrível, uma proteína super benéfica para os pets e você pode inserir nas massas. Seja ele o ovo inteiro, né? Batendo bem e esbranquiçando ele um pouco já de início, ou então fazendo aí as claras em neves, que dá um resultado muito bacana para você fazer os nossos itens da confeitaria Pet. Detalhe importante, tá, pessoal? Quantidade. Quando você pensa em quem já faz bolos humanos, né, a gente sempre pensa numa quantidade muito grande para fabricar. Já na confeitaria Pet, se você está fazendo exclusivamente aí para o seu pet ou para uma festinha que seja aí para o seu pet onde você vai levar numa creche, por exemplo, a gente precisa aí medir muito a quantidade que vai ser feita. Diferente aí no mundo humano, onde a gente faz formas grandes, né, de bolo, na confeitaria Pet a gente consegue fazer pequenas porções. Como fazer isso? Você pode utilizar uma forma até maior, onde você coloca toda a massa, ela fica mais fininha e você consegue fazer os cortes para utilizar esses cortes já sendo as camadas, sem a necessidade de fazer o corte do bolo, ou então usar aí as forminhas menores, né? Como as forminhas de aro removível, que são pequenininhas, a gente encontra aí de diâmetros de 7, de 10 centímetros, onde você consegue também, dessa mesma forma, colocar nas forminhas e já ter as camadas dos bolos prontos. Carol, o bolo tem que ser recheado? Gente, eu já sou assim da opinião que um bolo de aniversário, se não for recheado, ele parece mais um bolo de corte, né? Então, assim, não que ele tem que ser, mas eu acho bem interessante como você está fazendo aí um bolo, já tem toda essa dedicação. A parte do recheio, muita gente aí acaba entrando em pânico, né? Quando a gente pensa em cortar um bolo para fazer camadas ou então fazer o recheio dos bolos. É muito fácil você rechear um bolo se você fizer um recheio que seja consistente. Essa é a dica essencial aí para quem quer rechear os bolos, tá? Então, como você vai fazer essas misturas consistentes? Seja aí um purê, por exemplo, né? De qualquer coisa, gente, de uma abóbora, de uma batata doce ou então de uma cenoura, por exemplo. Quando você vai fazer um purê, você precisa aí pensar caso aí ele tenha uma mistura de um vegetal. Se você cozinhar ele em água, como o caso da abóbora, essa abóbora ela vai ter muita umidade e você não vai ter estrutura para colocar dentro do seu bolo, no seu recheio. Isso vai fazer com que a massa pese muito e os seus recheios saiam pela lateral. Então, como cozinhar esse tipo de vegetais? Você cozinha eles no vapor. Isso vai fazer com que ele fique com menos umidade e você vai ter maior estrutura para moldar ele dentro do seu recheio, tá? Então, é muito importante, como no caso aí desses vegetais, como a abóbora, até mesmo uma beterraba, uma cenoura, você consegue deixar ele muito mais consistente de uma maneira super prática, super rápida, que é o cozimento. No caso de batatas, como batata doce, tá? Batata doce roxa, você consegue até mesmo cozinhar ela em água. Isso porque ela já não fica com tanta umidade e ainda na água você consegue ter um bom posicionamento para amassar essa batata. Ou em forma de purê, ou no garfo mesmo. Como a gente está falando do recheio, né, que não vai interferir tanto aí no nosso bico de confeitar, como no caso da batata doce, você consegue cozinhar ela em água tranquilamente para fazer o recheio. Carol, cozinhei em água, deixei muito tempo, ficou muito macia e agora? Ficou muito mole a minha batata. O que fazer? Existem aí algumas opções caso você precise de imediato e não consiga refazer. Você pode misturar, no caso aí um pouquinho de farinha de amendoim para deixar mais consistente e você conseguir
porcionar de uma forma aí, até mesmo moldando, tá? Quando os recheios ficam nessa forma de molde, que é o que? Quando você pega um molde, você consegue pegar uma pequena porção e manusear nas suas mãos, até mesmo fazendo as plaquinhas já de recheio e posicionando sobre o bolo. Seu bolo vai ficar super consistente, não vai ter perigo nenhum de cair. E se for a sua intenção fazer esses bolos com os ossinhos nas laterais, você também vai ter bastante tranquilidade para posicionar e prender a sua fita, sem que esse recheio fique vazando pelas laterais, danificando o seu biscoito e também sujando a sua fita, tá, pessoal? Para quem trabalha com bolos de fitas ou quem vai fazer um bolinho desses de fita, você precisa tomar muito cuidado com qualquer matéria-prima que esteja ali perto de você ou no seu bolo, para que não suje essa fita. Fita suja acaba aí deixando o bolo muito feio. As fitas, elas não custam barato, essas fitas de cetim, tá, pessoal? Então a gente precisa aí também otimizar o nosso material, tá? Muito cuidado. Se você ainda tá com pouca experiência, quem sabe aí, se você tem esse risco, né, de sujar a fita, escolha fitas que não marquem tanto, como fitas pretas ou fitas douradas, né? Fitas muito claras, como azul bebê ou rosinha, ou até mesmo um amarelo muito claro. Se você inserir um pouquinho de umidade, isso é encostar um pouquinho no recheio ali, ele já vai marcar a sua fita e fica com um visual bem estranho, né? Além de já ir umedecendo aí o seu biscoito de uma maneira mais rápida, tendo um maior risco de ele amolecer e também não ficar com o visual tão bacana. Então aí a gente já falou de massa, já falou de recheio, né? Falar de outros recheios também, tá? A gente pode fazer. Eu sempre penso no recheio, como a gente coloca uma grande quantidade e ainda a gente vai colocar uma cobertura, eu não gosto de trabalhar com recheios como a base de ricota ou a base de cream cheese, tá, pessoal? A gente acaba aí sobrecarregando muito esse bolo na questão de gordura e também, às vezes, de um ingrediente que o seu pet ainda não conhece. Então, tomem esse cuidado, sempre meçam muito, tá? Quando vocês forem fazer um bolo, principalmente os espatulados, a quantidade que a gente utiliza aí de cobertura tem que ser medida para a gente não sobrecarregar aí os nossos pets, né, pessoal? Então, falando de outros recheios também, a manteiga de amendoim é ótima para a gente fazer aí como recheio e também como cobertura, essas coberturas escorridas, para fazer a nossa manteiga de amendoim, pasta de amendoim, né? Se for aí para a gente fazer recheio, para deixá-la mais consistente, basta apenas você pegar essa farinha de amendoim, que nada mais é que o amendoim triturado, e misturar um pouquinho de água quente. Vai misturando de colheradinha em colheradinha, vai mexendo que você logo vai ver o ponto exato, que é o ponto aí onde você consegue pegar com as mãos e fazer até mesmo bolinhas, tá? Nesse ponto você consegue aí estruturar muito bem o seu bolo e é um recheio aí que os pets ficam enlouquecidos, pessoal. Quem nunca ofereceu amendoim pro pet, oferece e depois me conta para vocês verem como eles gostam desse ingrediente, tá? Então a gente tem várias formas de utilizar o amendoim, né? Não apenas na farinha, a gente pode usar ele como uma decoração para fazer, por exemplo, um bolo no estilo de fundo do mar, imitando uma areia. Então o amendoim, ele é muito versátil na confeitaria e você pode utilizar de várias maneiras. Para conseguir fazer uma pasta de amendoim mais líquida, a minha indicação, em vez de você misturar na mão, é você bater no processador. Isso vai fazer, além da água quente que ativa os óleos do amendoim, né? O processador batendo, ele também acaba esquentando e acaba aí deixando a textura do amendoim mais líquida. Claro que para fazer essa cobertura vai ser necessária uma quantidade maior de água do que nossa pasta de amendoim feita para o nosso recheio e você vai conseguir que ela fique super brilhante. Porque, claro, né, o amendoim aí com todos os seus óleos, a gente ativando ele com esse calor e desestruturando ele, ficando ele mais líquido, ele vai ter um brilho incrível e ele fica muito bonito para você que quer fazer um bolo mais simples aí, mas que tem uma beleza incrível, né? Essa
nossa calda, né, que fica mais estilo calda mesmo da nossa pasta de amendoim, ela pode ser apenas inserida sobre o bolo ou então utilizada aí para fazer aqueles estilos de bolo escorrido. Também fica muito legal e é um ingrediente que pode ser utilizado tanto na massa do bolo, como no recheio e com a cobertura. Então, o amendoim, além de ter um baixo custo, você encontra em qualquer lugar aí do Brasil, né? De várias formas. Então, o amendoim pode sim ser oferecido e em todas as partes do nosso bolinho, tá? Então, vamos falar da cobertura agora. Cobertura. Todos esses que a gente comentou aqui, desde o amendoim, batata, vegetais, você consegue fazer ele como a nossa cobertura. Qual é a diferença maior? Quando você vai fazer aí a cobertura, você precisa que esse item ele esteja bem amassado ou até mesmo passado numa peneira. Pode ser processado também, mas ele não pode conter gruminhos. Isso porque quando a gente insere dentro do saco de confeitar, se ficar algum pedacinho ali, gente, dá uma sujeira, dá um trabalho. Isso porque muitas vezes você precisa até mesmo retirar tudo do saco e fazer todo esse processo novamente, porque acaba tampando a pontinha do bico e além de muitas vezes você não conseguir retirar nada dali de dentro do saco de confeitar, quando você vai apertar e tá um gruminho ali, às vezes até sai uma quantidade, mas ela não faz a formação do nosso bico de confeitar mesmo, então fica uma cobertura muito mal acabada. Coberturas de cream cheese, né? Cobertura de mistura aí da ricota com o iogurte, a gente consegue tranquilamente adicionar corantes naturais nela. Então, é uma forma de você trazer uma beleza incrível para o seu bolo e de uma forma muito prática, né, gente? Tem tantos corantes aí, não só falando de redução dos nossos itens, né, como frutas, vegetais, mas também como os em pó, que são muito mais estáveis e a gente consegue, além de atingir a coloração que a gente deseja, a gente consegue com muito mais facilidade dar o ponto dessa cobertura. Claro, né? Uma cobertura, quando a gente adiciona um item mais líquido, ele acaba um pouco desestabilizando e a gente precisa ir adicionando devagarinho. Muitas vezes, se é um líquido que não é nada espesso, né? E ele aí vai sendo adicionado, a coloração dele não é tão intensa, ele acaba sendo necessário uma grande quantidade, onde a gente não consegue dar o ponto na nossa cobertura. Falando um pouco aí desses corantes naturais, né, na comunidade a gente tem aula aí específica, né, sobre os corantes, então suas utilizações, como chegar nos pontos, né, que a gente deseja, nas colorações, o que é possível e o que não é possível também, né, muita gente aí quer uma coloração muito intensa e a gente tem que ter ciência que a gente está trabalhando com os corantes naturais. Então, é possível chegar em algumas cores? Sim, é possível. Mas às vezes essa intensidade que você está imaginando aí seja um pouco mais difícil, né? Por exemplo, um corante azul. A gente tem aí 3 possibilidades, né, bem básicas da confeitaria PET, que são o pó de fada, tá? Temos a espirulina azul e existe aí também uma forma natural, né, de você fazer você mesmo em casa essa coloração, que é a mistura do repolho roxo com o bicarbonato de sódio. A coloração fica bonita, Carol, do bicarbonato com nosso repolho roxo? Fica linda, gente, a coloração fica incrível. Mas o que acontece? Esse tipo de coloração, ele não é para você ser utilizado na cobertura, tá? Ele fica aí muito líquido. Então, se você vai utilizar numa cobertura essa coloração azul, dessa mistura, vai ser necessário uma grande quantidade e às vezes você não vai atingir nem perto daquela coloração que você está vendo naquela mistura de líquido. Porque, claro, a gente está adicionando outro produto, né? Mesmo sendo a coloração branca, é necessário uma grande quantidade desse líquido. Então, tá, Carol, então não serve esse líquido? Para cobertura, não serve. Mas ele é um ótimo produto para você utilizar
aí em itens refrigerados, como a utilização aí de gelatina, por exemplo. Então, é para isso que serve esse tipo aí de coloração, né? Você tem a coloração azul, mas ele não vai servir para cobertura, porque vai ser necessário uma utilização muito grande, tanto do nossa mistura, da nossa redução, né? No caso aí da nossa mistura de repolho roxo com o bicarbonato de sódio, e você vai colocar muito aí, seja num cream cheese ou até mesmo numa batata, gente. Você é necessário uma grande quantidade para deixar aquela coloração. Então eu já estou falando isso para quem for fazer aí essa mistura de repolho roxo com bicarbonato, não ficar frustrado, porque você não vai conseguir fazer a coloração, por exemplo, num biscoito do azul apenas com esse item. Vai ser necessário aí a gente adicionar um outro tipo de corante natural, a azul, por exemplo, que a gente está comentando aqui, que é então a nosso pó de fada ou então a espirulina azul. O pó de fada, para quem não conhece, quando você for procurar aí, você vai falar, Carol, tá maluco, isso aqui não é azul não. Você vai olhar e você vai ver que a coloração dele é bem acinzentada. O que acontece? A gente precisa também, né, mesma coisa do bicarbonato, adicionar um ácido para ativar ele. Que tipo de ácido? Pode ser os mesmos ácidos que a gente utiliza com o bicarbonato, vinagre de maçã, ou então um iogurte de kefir, ou até mesmo o limão, colocando algumas gotinhas, você já vai ver a transformação que dá nesse item. Ele fica, quando você mistura, um tom bem violeta, assim, tá? Uma coloração mais roxa, mas assim que você adiciona um ingrediente, né, com base branca, seja aí um inhame, ou então cream cheese, ou a nossa misturinha de ricota, você já vai ver essa modificação aí, deixando a coloração azul. Então tá, continuando com o azul, que é uma das questões assim que mais me perguntam, né, na comunidade Chef de Animale, que é aí a espirulina. Muita gente quer ter aquele tom azul royal, sabe? Aquele bem forte. E a gente precisa aí respeitar também os ingredientes que a gente está utilizando. Claro que você vai dar tonalidade dependendo aí da quantidade de corante que você está utilizando. Mas ninguém vai querer usar aí, por exemplo, uma grande quantidade de espirulina azul, né, gente? É um produto aí que tem um alto custo, então a gente precisa também delimitar, né? Além de muitos itens aí dos corantes naturais, eles terem um sabor um pouco mais forte, como por exemplo a espirulina, que é a espirulina verde, ela tem um cheiro bem característico, né? Ou seja, não é tão forte assim, mas você não vai utilizar uma grande quantidade ali que o próprio cheiro da cobertura acabe aí de uma certa forma tirando o cheiro do produto, né? Que tem a gente aí com uma massa super saborosa, com fígado, com carne, com frango, a gente não vai deixar a nossa cobertura se sobressair. Então é esse cuidado maior que a gente precisa tomar, tá, pessoal? Então a gente consegue chegar em várias tonalidades, mas a gente aí precisa ter o bom senso também e não sobrecarregar aí, descaracterizar até o bolo simplesmente porque a gente quer uma coloração, tá? Nesse caso aí, a gente já não está pensando nos benefícios que a gente pode trazer apenas com um bolinho para um pet, mas a gente está pensando aí somente no produto final, né? Então a gente tem que medir isso e por isso que eu falo que é tão importante a gente fazer o planejamento antes de começar esse bolo. Então, como fazer um planejamento? Gente, de uma forma bem simples, tá? Pega um caderninho, escreve aí os ingredientes que você está pensando usar, separa esse produto aí em partes como a massa, o nosso recheio, a cobertura. Se você for fazer com os biscoitinhos em volta, você vai precisar também pensar em uma massa de biscoito, tá? Então, nesse caso aí, se for com os biscoitinhos, começa com as massas de biscoito, né? E com a massa do bolo. E depois você vai seguindo aí. Isso porque a gente vai precisar assar esses produtos e também eles vão precisar esfriar para a gente conseguir aí montar o nosso bolinho. Então, separa isso num caderninho por fases: biscoito, massa, recheio, cobertura. E então você também
começa a fazer desenhos do que você está imaginando, tá? De uma forma simples, na mão mesmo, pega uma caneta e vai desenhando para você começar a soltar um pouco do que você está imaginando na sua cabeça no papel. A gente faz sempre isso também na gastronomia humana, tá, pessoal? A gente precisa aí desse planejamento, até mesmo esse planejamento visual, para entender como a gente está criando as expectativas do resultado final do nosso produto. Então é uma ótima forma de você conseguir aí ter um bom resultado. Agora falando aí da questão de como a gente pode tematizar, né, esse bolo de uma forma bem simples. Aí não vou falar de confeito de alfarroba, não vou falar de glacê, né, até porque essa aí é uma aula para quem está querendo começar a fazer o seu primeiro bolo de aniversário ou então um bolo de comemoração. Para você conseguir tematizar ele, colocando um nome sobre o bolo, você pode aproveitar sua massa de biscoito, nesse caso aqui do bolinho de biscoito, e fazer um nominho com as letrinhas de próprio biscoitinho que você vai conseguir escrever qualquer coisa. Sempre lembrando que mesmo sendo pequenas essas forminhas, né, normalmente você encontra, claro que você encontra de vários tamanhos, né, pessoal, as letras, mas as menorzinhas, elas devem ter aí em torno de 2 centímetros mais ou menos. Então, quando você for fazer essas letrinhas, você toma bastante cuidado para você não inserir na mesma forma que você vai fazer os biscoitos, tá? Porque os biscoitos, como eles são maiores, se você colocar esse nomezinho junto para fazer a cocção, eles vão ficar pronto antes e você vai ter que aí retirar eles dessa forma, tá? Tendo um grande risco de se queimar. Então coloca ele numa forminha separada. Carol, só tenho um forno, eu estou colocando uma forma grande, quero colocar os biscoitinhos dentro, o que eu faço? Pega uma forminha menor, coloca ele dentro da sua forma e então no tempo ali que ele estiver bom, você retira a forminha inteira. Não tem a necessidade aí muito de ficar retirando um item por item, tendo aí esse risco, tá, pessoal? Tome muito cuidado com esses detalhes aí quando você faz tamanhos diferentes de biscoito, você coloca em formas diferentes para ficar mais rápido aí a sua produção, tá? Então, esses itens, esses biscoitinhos, você pode utilizar de decoração em cima do bolo, ou então no caso aí de uma festa temática, por exemplo, do Mickey, existem algumas forminhas já que você pode comprar e fazer a forminha do Mickey. Carol, não tenho forminha, queria fazer tematizado, o que eu faço? Procura na internet uma imagem ou faz aí um desenho numa própria papel sulfite, faz o corte desse desenho. Pessoal, desenhos simples, tá? Né? No caso aí do Mickey, a gente vai fazer a forma da carinha, a gente não vai tentar fazer os olhinhos, a boquinha aí se você está iniciando agora. Você pega esse papel sulfite, faz o corte dele com a tesoura, cola ele em um papelão, corta o papelão e você vai ter um molde aí de uma forminha onde você vai conseguir colocar sobre a massa e com uma faquinha você já consegue fazer a forminha. Claro que isso é indicado aí, né, pessoal, para uma pequena produção. A gente aí, quando a gente tem uma demanda maior, a gente não consegue trabalhar dessa forma, né? Mas se você está procurando um tema exclusivo aí para o seu pet, super vale a pena. Muitas vezes não compensa, né, a gente comprar uma forminha, né? A gente encontra forminhas de plástico, de inox, aí numa variação de entre 5 até 15, 20 reais, dependendo do tamanho da forminha. Então, se for apenas para um bolo, às vezes não é indicado mesmo você fazer a compra, né, desse utensílio. E falando aí de utensílios, né, pessoal, a gente tem muitos utensílios para utilizar na confeitaria pet, como na nossa gastronomia humana, né? Na comunidade Chef de Animale, a gente fala muito sobre isso, dá várias dicas de formas, tá, de utensílios para vocês utilizarem. Na comunidade tem até vídeos assim que a gente sai nas compras mesmo, em lojas de formas, em lojas de embalagem. Então, para você que quer conhecer um pouco mais, a nossa comunidade está com o carrinho fechado, mas logo mais a gente lança mais uma turma aí. É só entrar no link ali na nossa bio e já se cadastrar para você receber tudo e não perder a nossa próxima abertura de carrinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu tenho mais algumas dúvidas.
Ovos de Páscoa, queria muito aprender a receita. Raquel, a gente já fez vários tipos de ovinhos aqui e tem vários ovos também na comunidade Chefe de Animale. Muitas dicas para quem está querendo aí fazer essa Páscoa. Nossos alunos estão... Gente, vocês não têm ideia dos produtos, tá? Que os nossos alunos estão lançando. É um encanto, vários kits, vários tipos de ovos, né? E o mais legal é isso, eu adoro a comunidade por causa disso, sabe? Eles não ficam presos apenas às receitas da Chefe de Animale. O grande intuito da comunidade Chefe de Animale é isso. A gente quer mostrar ingredientes, possibilidades e, mais que tudo, que vocês façam. Criem as suas próprias receitas, né? Dê aí, caracterize, personalize a sua empresa dentro dos produtos aí que você gosta e quer trabalhar, tá? Então é muito, muito bacana mesmo a comunidade Chefe de Animale por causa disso. Vários cardápios novos, muita gente aí fazendo produtos diferenciados, aproveitando já até mesmo já final do ano passado para começar a fazer compras de embalagem, né? Então a gente está sempre aí também chamando o pessoal e lembrando para aproveitar dessas datas comemorativas aí, né? Que ainda na confeitaria pet não são tantas datas, né? Como no mundo de humano aí que a gente faz a comemoração. Então a gente se aproveita bastante dessas épocas, como a Páscoa, o Carnaval. A gente sempre lança os itens aí como itens de Halloween, Dia das Mães, Dias dos Pais, né? Mas a Páscoa e o Natal acabam sendo aí as melhores vendas e datas comemorativas, tá? Essa live vai subir para a plataforma? Sim, pessoal, e essa live aqui também vai ficar salva no nosso feed hoje, tá? Então, se você não assistiu toda, você pode assistir aqui também, que eu vou deixar disponível. Saindo daqui, já estou postando. Então, gente, falei um pouquinho aqui de cada item, né, dos nossos bolos. Os bolos para cães e para gatos, tá? Então, os gatos também têm uma aceitação enorme nos nossos produtos. Essas massinhas, a massa do bolo, a cobertura, são muito chamativas para eles. Então, aproveitem. Se você quer produzir aí o seu primeiro bolo ou seu primeiro item de confeitaria pet, faça os seus testes. Não faça uma grande quantidade, tá, pessoal? Façam quantidades menores. No caso aí, se você for fazer um bolo onde você faça os cortes com um cortador, existem cortadores de inox, de plástico também, mas se você não tiver, gente, até mesmo um copo ou um potinho, você consegue fazer os cortes dessa massinha para fazer a montagem de camadas. Essas aparas que sobrar, você pode. Ou então, se você já estiver trabalhando com isso, você pode inventar um estilo de bolinho de pote, ou então fazer os pirulitos, né? Uma mistura aí de pasta de amendoim com a massinha já esfarelada, também dá super consistente para você bolear. Ou então você pode, aí se for para o seu pet, você pode simplesmente cortar toda essa massinha, colocar dentro de um saquinho de freezer e ir porcionando aí durante o tempo para ele. Então aproveitem, mais que tudo, usem todos os ingredientes, não joguem fora todas essas ingredientes que vocês fazem, como os caldos, quando você for fazer um frango desfiado, aproveita. Se você não está fazendo para o seu pet o franguinho desfiado, está fazendo para sua família, você não vai usar aquela água daquela mistura, já aproveita, já coloca dentro de um potinho ou de um saquinho, etiqueta e coloca no seu freezer. A hora que você for fazer um item aí da confeitaria pet, você tem um ótimo caldo que serve como base líquida em tudo quanto é tipo de receita, tá, gente? Biscoito, massas, para você aí trazer um pouquinho de umidade, às vezes numa cobertura que você deixou, tá muito durinha ou ficou muito tempo na geladeira, você mistura aí algumas colheradas desse caldo que vai saborizar e vai deixar o seu produto incrível. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Uma aula aí falando um pouco mais de itens básicos, né, da confeitaria pet. Tem muita gente nova, tem muita gente aí observando os nossos itens da confeitaria pet e muita gente se pergunta com o que são feitos, como são feitos, e eu vim aqui trazer um pouquinho hoje para vocês.
Se você não assistiu a aula da semana passada, que é sobre farinhas, aproveita que ela está disponível aqui no nosso feed, entra ali, que tem várias farinhas que eu falo nessa aula aí, que você provavelmente deve ter alguma em casa. Muito obrigada pela companhia, uma ótima quinta-feira para vocês. Betina tá de férias, pessoal. Betina tá lá em Porto de Galinhas, curtindo um pouco, merecido, depois de um ano intenso. E eu estou aqui esperando. A Betina vai postar tudo para vocês aí, um pouco da viagem dela. E eu também estou indo para a fábrica agora. Também quero postar um videozinho para vocês verem ali. A gente acaba não entrando com o celular, né, dentro da fábrica, dentro da produção muitas vezes, e eu acabo esquecendo, confesso para vocês, de fazer os vídeos lá de dentro. Vou ver se hoje eu consigo parar um pouquinho e fazer uma entrada com o celular lá para mostrar tudo para vocês, como está indo a nossa produção, que está bombando. Muito bolo de aniversário, muito biscoito e muitas alimentações naturais também, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Até quinta-feira que vem, tô aqui ao vivo de novo com vocês no mesmo horário, 8h30 da manhã, tá bom? Beijo, tchau, boa semana!